Você sabe o que é o Ibovespa? Muitas pessoas subestimam a relevância desse importante índice para a nossa economia, mas deveriam entender um pouco mais, para entender também um pouco mais a dinâmica do mercado financeiro. O Ibovespa, ou o índice Ibovespa, é um índice que representa o valor de mercado das empresas mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bolsa do Brasil, conhecida como B3. Aliás, o nome Ibovespa traz consigo o nome Bovespa, que é o antigo nome da B3, a Bovespa, que era a Bolsa de Valores de São Paulo. Agora, entenda como é que funciona o índice. Lá atrás, em 1968, quando o Ibovespa foi criado, ele foi criado com um valor padrão de 100 pontos. O que significa 100 pontos? Imagine que na época que foi criado, havia uma carteira das ações mais negociadas no mercado, as ações mais relevantes, e se você tivesse R$100 investidos no mercado, distribuídos proporcionalmente à relevância de cada empresa, ao volume que ela representava em cada negociação diária, aqueles R$100 teriam evoluído ao longo do tempo para chegar até hoje em R$100 mil. Então, hoje, se você quiser montar uma carteira que represente exatamente o que acontece no mercado de ações, no mercado da Bolsa de Valores do Brasil, você terá que distribuir esses R$100 mil proporcionalmente aos volumes negociados diariamente. Então, você terá as empresas mais negociadas com uma participação maior na sua carteira, as empresas menos negociadas com uma participação menor. É importante destacar que nem todas as empresas fazem parte do índice Bovespa. A cada 3 meses, a B3 divulga uma nova composição da carteira que representa os papéis mais negociados nos 12 meses, mas a B3 exclui desse índice os papéis menos relevantes. Então, cerca de 80% da operação diária da B3 está representada ali no índice Bovespa. Se você investisse hoje R$100 mil nessa carteira, você teria R$100 mil, então, distribuídos proporcionalmente ao volume das empresas mais negociadas nos últimos 12 meses na B3. Qual que é a importância, ou qual seria o aspecto mais interessante na negociação de um índice como um todo? Primeiro aspecto é a segurança. Você, ao investir através de um índice ou ao diluir os seus recursos numa carteira bem diversificada de ações, você tem a garantia ou a certeza de que você não perderá todo o seu capital. Por quê? Imagine que se você investisse seu dinheiro em 3 ações de 3 empresas, e essas 3 empresas tivessem dificuldades, uma delas quebrasse, outra sofresse uma intervenção, fechasse o capital, pode ser que com uma combinação de efeitos você perdesse o seu capital com o passar do tempo por erros humanos, erros de gestão, por falhas na condução dessas empresas. Quando você tem na sua carteira o dinheiro distribuído entre as empresas mais negociadas do mercado, pode até ser que uma delas tenha problemas, uma delas venha a falir, o seu dinheiro aplicado nessa empresa vire pó, mas a maior parte do seu dinheiro está em outras empresas que têm um potencial de crescimento. Então, se você imaginar o que é o índice Bovespa hoje, o que será o índice Bovespa daqui a 25 anos, ao investir em índice Bovespa hoje, você ainda terá o seu dinheiro investido em 80% das empresas mais negociadas no mercado, mesmo que essas empresas daqui a 25 anos sejam completamente diferentes daquelas que existem hoje, ou sejam outras empresas, algumas terão entrado na carteira, outras terão saído, você terá as empresas mais relevantes naquele momento. Então, na prática, quem não conhece sobre o mercado financeiro, quem não conhece sobre ações, uma primeira referência sobre o mercado é o índice Bovespa. Ao assistir um telejornal, ao abrir um jornal de variedades, informações diárias sobre qualquer assunto, se há algum tipo de abordagem econômica, normalmente o que vai se falar nesse noticiário é sobre a variação do dólar e sobre a variação do índice Bovespa. Você não sabe quanto está valendo um Tesouro IPCA, não sabe quanto está a inflação naquele dia, mas o índice Bovespa e o câmbio você sabe. Então é uma informação acompanhada muito de perto, com frequência pelo noticiário, e isso faz com que você tenha uma noção muito prática do quanto está ganhando ou quanto está perdendo. Ganhando ou perdendo? Lembre-se que se você coloca R$100 mil numa carteira distribuída na proporção do índice Bovespa e as ações dessa carteira se valorizam, você terá mais do que R$100 mil. Se elas desvalorizam, você terá menos de R$100 mil. E a variação diária que você acompanha no telejornal, na sua leitura diária, é exatamente aquela variação que você terá na sua carteira. Se o índice Bovespa é a referência prática que você tem do comportamento médio do mercado, é importante entender também o papel de um bom gestor de ações. Quando você seleciona um fundo de ações, você está selecionando, na verdade, a estratégia conduzida por um gestor. O trabalho do gestor de um bom fundo de ações é selecionar quais ações, não necessariamente ações que fazem parte do índice, pode ser algumas ações que estejam fora do índice também, mas o papel dele é selecionar quais ações irão ter um bom desempenho nos próximos meses e garantir uma boa rentabilidade para os clientes ou cotistas do seu fundo. Quando você compra o índice Bovespa, você não tem essa seletividade. Pode ter empresas de boa qualidade, má qualidade, empresas que são mais especulativas, que elas fazem parte do índice simplesmente porque o sobe
sobe e desce interessa muito aos agentes mais ativos do mercado, aos traders. Então, não necessariamente o índice Bovespa representa uma carteira de qualidade como representaria a carteira de um fundo. Porém, o índice traz para você a certeza de que não haverá quebra, de que você não perderá o seu capital como um todo se tiver, ao longo do tempo, um desempenho interessante nas ações como um todo, na economia brasileira, no mercado das empresas, no mercado de negociação das empresas. Então, na prática, é uma oportunidade interessante, sim, você, numa estratégia de diversificação do seu patrimônio, ter uma parte em renda fixa e uma parte em renda variável, e essa parte em renda variável estar ou num bom fundo de ações ou num fundo que represente o comportamento médio do mercado. E aí existem várias formas de investir. Você não entra no seu home broker e compra índice Bovespa. Você pode acompanhar o índice Bovespa, digitar o código IBOV lá, você vai ver como é que está o índice Bovespa naquele momento, mas para ter o seu investimento acompanhando o comportamento do índice Bovespa, você tem que escolher um produto que espelhe esse comportamento. Alguns dos produtos do mercado são os chamados ETFs, Exchange Trade Funds, que são fundos de índice, fundos que espelham o comportamento. Se existe lá R$100 mil naquele fundo, R$100 mil estarão distribuídos exatamente como a composição do índice Bovespa. E existem fundos que não são caracterizados como ETF, mas podem sim espelhar o comportamento do índice Bovespa, por isso chamados de indexados. Aqui no BTG Pactual existe o BTG Pactual Ibovespa Indexado, que é um fundo que espelha o comportamento do Ibovespa com taxa de administração inferior à dos ETFs que existem no mercado, que se propõe a entregar para você o mesmo desempenho do índice Bovespa, subtraindo o 0,15% de taxa de administração, e isso com investimento bastante acessível a partir de R$500. Então você pode sim ter o seu dinheiro a partir de R$500 distribuído proporcionalmente às ações do mercado, sem ter que gastar com taxa de corretagem, comprar uma a uma as ações, ou seja, você compra as 70, 80 empresas mais relevantes do mercado numa única aquisição, numa única cota com taxa de administração de 0,15% ao ano, sem ter que pagar a taxa de corretagem individual para cada compra de ações, seja no mercado de lote, seja no mercado de fracionário. Então, para quem está começando, para quem tem menos volume para investir, para quem quer ter uma participação na carteira em renda variável, mas não quer assumir o custo elevado das taxas de corretagem da compra individual de ações, começar por um fundo de ações indexado é um excelente caminho. Com isso, você tem uma carteira eficiente do ponto de vista de diversificação, eficiente do ponto de vista do balanceamento, ter uma parte em renda variável, aproveitar o sobe e desce da economia, sem o custo específico, sem o custo exagerado de ter que investir através do home broker e pagar as taxas típicas de cada negociação. É uma excelente oportunidade que vale a pena aproveitar até você adquirir um volume maior e aí sim poder surfar no seu home broker com mais eficiência, com compras individuais, com um custo menor a partir do volume maior que você tem. Sucesso em suas escolhas, sucesso em seus investimentos.